Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós já estamos no tema 175. E nesse tema 175, o nosso estudo espírita vai tratar sobre a educação para a morte. Bom, meus amigos, para o espiritismo, ou dentro da filosofia espírita, nós somos espíritos imortais que reencarnam, não é, para aprendermos nesse processo evolutivo, tanto individual quanto coletivo. Através da mediunidade, a filosofia espírita evidencia para a gente que haverá um reencontro, não é, depois da morte, entre aspas, do cair essa morte, né, com aqueles que nós amamos e com aqueles que nós não amamos também e não nos amam. Desse modo, o desencarne ou a morte, não é, ela é apenas a nossa passagem para uma outra dimensão da vida. Ouçamos aí o que Herculano Pires nos fala sobre esse assunto. A vida e a morte constituem os limites da existência. A criatura humana é um ser definido, que reflete o mundo na sua consciência e se ajusta a ele, não para nele permanecer, mas para tirar dele as experiências possíveis e transcendê-lo, ou seja, passar além dele. Graças a isso, existem o desenvolvimento da sociedade e o acúmulo de conhecimentos no processo das sucessões dos períodos históricos. O homem que vive sem tomar conhecimento desse processo não viveu. Passou apenas pela vida. Não se integrou nela. Nesse plano, o homem supera a fragilidade da existência e projeta-se na conquista de si mesmo, no controle integral de seus pensamentos, sentimentos e ações. A educação para a morte é, portanto, a preparação do homem durante a sua existência, para a libertação do seu condicionamento humano. Libertando-se desse condicionamento, o homem se reintegra na sua natureza espiritual, torna-se espírito, na plenitude de sua essência divina. José Herculano Pires, no livro Educação para a Morte. Diante dessas palavras ou desse pensamento de Herculano Pires, é possível nós observarmos que a morte trata-se apenas do fim de mais um ciclo na dimensão material, dessa que estamos vivenciando agora. Porém, quando nós desencarnamos, o espírito ele conserva a sua identidade, que fique bem claro, nós não viramos santos, continuamos sendo as pessoas que somos. Uma vez nesse mundo, ou na erraticidade, como nominaram os espíritos, nós nos relacionamos constantemente com outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, afinal nós estamos no mundo espiritual. Entretanto, nós encarnados, não é? E nós trazemos essa cultura bem forte da negação da morte. E muitos espíritas, não é? Inclusive, não gostam nem de falar desse assunto. E quando nós falamos, as pessoas acham que nós somos pessoas insensíveis por estarmos falando da morte. Eu lembro que toda sexta-feira, quando tinha algum serviço para terminar na segunda-feira, eu falava para os colegas de serviço, olha, isso aqui está assim nesse ponto, porque eu não sei se eu volto na segunda-feira. Eles ficavam arrepiados. Nossa, você fica falando de morte, coisa tétrica, não sei o quê. Mas é isso. Porém, o espírita,
não é? Quando ele evita falar dessa realidade, né, dessa fatalidade que a gente sabe que é a morte, não é? Isso mostra que ele não se educou para a morte, estudando a doutrina, não é? Nem para ele não estar se preparando para a morte, nem para a morte dele, quanto para a morte dos seus entes queridos. E a doutrina espírita, por ser consoladora, ela nos ensina como é a vida no mundo dos espíritos. Ouçamos aí mais uma vez o que José Herculano Pires nos fala sobre a morte. Vou me deitar para dormir, mas posso morrer durante o sono. Estou bem. Não tenho nenhum motivo especial para pensar na morte neste momento. Mas a morte não é uma opção, nem uma possibilidade. É uma certeza. É curioso notar que em nosso tempo só cuidamos da educação para a vida. Esquecemos-nos de que vivemos para morrer. A morte é o nosso fim inevitável. No entanto, chegamos geralmente a ela sem o menor preparo. As religiões nos preparam, bem ou mal, para a outra vida. Quem primeiro cuidou da educação para a morte foi Allan Kardec. Considerando o sono como irmão ou primo da morte, pesquisou também os espíritos de pessoas vivas durante o sono. Isso porque, segundo verificara, os que dormem saem do corpo durante o sono. Alguns saem e não voltam, morrem. Chegou a esta conclusão: morrer não é morrer, mas apenas mudar-se. José Herculano Pires, em o livro Educação para a Morte. Como eu falei, que a doutrina espírita nos ensina, não é, a vida no mundo espiritual e nos consola nesse sentido, pois nós sabemos que a vida continua, não é, que quando a gente morre ou desencarna, não acaba, vem o nada. Não, a vida continua, não é? Nós ainda, muitos de nós espíritas, vivenciamos o luto a exemplo de outras religiões. Entretanto, nós temos que perceber que, como a espiritualidade sempre nos diz, não é? É uma libertação. Quem de nós não gostaria de ver o seu ente querido livre da prisão, não é? Após pagar a sua pena, não é? Ou resgatar a sua pena? Diante dessa relação da vida com a morte, de saber entender isso e de perceber que através da serenidade, não é? Dessa relação que você sabe que é um ciclo de vida na matéria e vida no mundo espiritual, é que nós dedicamos, eu e a Joésia dedicamos esse vídeo à nossa grande amiga e irmã Valéria, que perdeu a sua mãe, não é? Esses dias, mas soube se recolher no momento que precisava se recolher e vivenciar o seu luto no momento que precisava vivenciar, entendendo que a vida é uma continuidade. Então, assim, essa nossa irmã, ela nos deu uma lição de respeito, não é, ao luto, com base na filosofia pessoal dela, compreendendo, ela nos mostrou através das palavras que ela compreendia todo o simbolismo da passagem da Dona Ivone para o mundo espiritual. Por isso, meus amigos, que sempre eu lembro que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade que nos ensina e nos ensina muito. Fiquem todos com Deus, uma boa semana para todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.